Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Pessoal, Mengão aí que entra em campo hoje pela decisão das oitavas de final da Conmebol Libertadores contra o Internacional lá no Beira-Rio. O Flamengo venceu por 1-0 e agora, né, luta ali até mesmo por um empate. E claro, uma vitória. O Mengão tem muitas chances de vencer o Internacional. Já são 2 confrontos entre as equipes, 2 vitórias do Flamengo. Só que agora a decisão é totalmente diferente, né? É o último jogo, a última partida, a definição total de quem vai para as quartas. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 20/8, deixando os créditos aos canais do Globo Esporte. E se não é inscrito, dá aquela forcinha se inscrevendo, deixa seu like e também o seu comentário. Agora bora pro Globo Esporte. Boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Hoje tem Flamengo na Libertadores, Internacional e Flamengo ao vivo aqui na Globo, depois de Vale Tudo. Flamengo jogando pelo empate para avançar e eu já vou acionar Carlos Gil. E rapaz, tá com um gaúcho aí metendo bronca no churrasco. Nada de informações pra gente antes de dar um belisco aí, Gil. Invejinha gostosa, Escobar? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Isso aqui é uma área super tradicional, nos arredores do Beira-Rio. A torcida colorada sempre se reúne aqui pra comer o churrasquinho. O jogo é 9h30 da noite, mas a carne já tá assando aqui desde cedo. E olha o que é bacana, a galera do Inter tá aqui como anfitrião, ó. Gente pra caramba do Colorado, mas tem os convidados aqui também, ó. A torcida do Flamengo também tá presente. A carninha sendo assada, ó. Esse aqui tá com Flamengo e Inter. É o seguinte... deve ter mudança hoje. Provavelmente o Danilo vai jogar, saindo o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. Qual dos dois sai? Léo Pereira. O Ortiz não tem como sair, mas eles confiam no Danilo. O Danilo vai fazer um bom trabalho também. Outra mudança que pode acontecer. O Varela no lugar do Emerson Royal. Já era esperado porque o Emerson Royal sentiu o tornozelo semana passada. O Alexandro voltando à lateral esquerda. No meio campo tem o Saul, que jogou bem de segundo volante aqui. E no ataque o Plata se tornou realmente titular do Felipe Luiz, o Samuel Lino. E uma outra dúvida. Bruno Henrique ou Pedro? Bruno Henrique fez o gol no Maracanã. O Pedro fez 2 aqui. E aí? Quem joga? Hoje vai ser Bruno Henrique. Bruno Henrique é nosso homem. BH tá pedindo, A galera quer o BH, a galera do Colorado quer o Alan Patrick. Vamos ver se vai ser Bruno Henrique ou Pedro. Enquanto decide o Felipe Luiz, eu vou comer minha costela aqui, Escobar. Tá linda demais essa costela. Aproveita aí, Carlos Gil. Tem umas coisas boas, né, da profissão. Fazer o seguinte, mais informações agora sobre o Flamengo comigo mesmo. Gente boa, essa aqui é a sala do Flamengo no Globo Esporte, de onde hoje, que é um dia de jogo grande pro Mengão, eu faço uma pergunta. Tá confiante? Na boa, não tem como não ficar confiante, porque esse ano o Flamengo já jogou 50 jogos. São 33 vitórias. Só perdeu 7 vezes. O Flamengo fez 90 gols. Ninguém fez mais no Brasil. Tomou só 29. Fazendo aqui uma conta rápida, cada vez que o Flamengo toma um gol, ele faz 3. Essa conta tá certa, né? Para usar um termo antigo aqui, o time do Felipe Luiz está azeitadinho. Aliás, falando em antigo, eu sou de um tempo que o Flamengo, quando ia jogar no Sul, tinha dificuldade. 4 para o Internacional, 0 para o Flamengo. Agora é diferente, né? Quando o Flamengo vai jogar no Sul, sente em casa, pô, bota o pé na mesa e tudo. O Grêmio já virou freguês. O Internacional, vamos combinar, né? Também traz boas lembranças, né? Gabigol tá pedindo. Pediu, recebeu e levou o Flamengo para a semifinal em 2019. Lembra, né? Tocou pro Gabigol, bateu, Arugão, gol! Felipe Luiz estava lá, né, como jogador, jogando bem, mas hoje ele é o cara que manda, é o cara que escolhe, é o treinador. Ele tem uma dúvida aí para resolver, né? Pedro titular ou Bruno Henrique? Os dois fizeram 8 gols, um mais decisivo do que o outro, mas é bom lembrar. No jogo de ida, no Maracanã, BH resolveu a parada. Bom, se bem que pensando aqui também, né, o Pedro
fez 2 gols no Internacional no domingo, esse jogo pelo Brasileirão. Agora, Felipe, tem uma coisa também, hein? De repente não precisa escolher. Dá pra jogar os dois, pô. Pedro tá pedindo! Pedro tá pedindo! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! E o Fluminense, hein? Início do Santos. Agora a gente pausa aqui no assunto Santos para falar do jogão de logo mais da Libertadores entre Internacional e Flamengo. Vou começar a falar pelo visitante. Vou trazer o Carlos Gil, que está ali pertinho ali, com o visual do Beira-Rio ao fundo, para trazer as notícias do Mengão para esse jogo, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. Bom, o Flamengo tem reforços para esse jogo, dúvidas no ataque, a tranquilidade da vantagem que você pode trazer de novidade para a gente, aquecendo essa escalação de logo mais o Felipe Luiz para o jogo decisivo contra o Internacional. Oi, Joana, tudo bem? Beijo para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Taon, já aqui nos arredores do estádio Beira-Rio. Para quem não é de Porto Alegre e nunca teve a oportunidade de vir por aqui, bem perto do estádio fica um parque aqui à minha direita, e esse parque tem umas churrasqueiras públicas, e mesmo o jogo sendo às 9h30 da noite, já tem torcedor chegando. A gente acabou de ver um grupo de torcedores do Flamengo chegando por aqui, eles estão sendo recepcionados por torcedores colorados. Existe uma amizade histórica aí, sobretudo entre organizadas, né, de Inter e Flamengo, então tá tudo num clima de paz, bem bacana. Eles estão fazendo um churrasquinho lá embaixo, já no clima dessa partida. É claro que hoje à noite é cada um para o seu lado, cada um torcendo para o seu time para se classificar, para ver quem vai se juntar ao São Paulo nas quartas de final e quem vai lamentar como o Fortaleza ter parado nas oitavas. Bom, do lado do Flamengo, que ficou aqui em Porto Alegre, né, jogou aqui contra o próprio Internacional no último domingo, era um Inter reserva praticamente. O Flamengo venceu por 3-1 no Brasileirão, treinou no CT do Grêmio, foram treinos fechados, mas a gente sabe, né, através da apuração da nossa equipe, que o Felipe Luiz, como de costume, mexe um pouco nas peças do time e confia muito na defesa, viu, Joana? Porque o Flamengo realmente tem números, desde que o Felipe chegou, né, em outubro do ano passado, números muito bons da defesa. Esse ano, por exemplo, 47 partidas que a equipe principal fez. Alguns jogos do estadual foram disputados com sub-20, equipes alternativas, mas do time mesmo, principal do Flamengo, 47 jogos, em 29 o Flamengo não levou gols. Desde que o Felipe chegou, essa média está na casa de quase 60% dos jogos sem ter a defesa vazada. Com a chegada do Rodrigo Caio, né, que foi campeão da Libertadores, brasileiro pelo Flamengo, hoje ele é um treinador de defesa, especialista em bolas paradas, esses números se solidificaram. Mesmo com essa excelente atuação da defesa, o Felipe deve mexer sim. Uma questão é a do Emerson Royal, que se machucou na semana passada, torceu o tornozelo, então o Varela deve continuar como titular na lateral direita e o Alexandro, que não jogou no domingo, voltar na esquerda. Agora na zaga existe uma grande possibilidade de o Danilo ser titular. Ele vinha de lesão, entrou no último domingo durante a partida. E por que o Danilo jogaria? Porque Léo Ortiz e Léo Pereira vem jogando seguidamente, né? Tem uma sobrecarga de jogos muito grande. Então um dos dois pode ou deve sair para a entrada do Danilo. No meio-campo, a tendência é que jogue o Jorginho com o Saul. O Saul fez um segundo volante aqui no último domingo, mas olha, não dá para descartar a escalação, por exemplo, do Everton Araújo, até porque o Alan é um pouquinho mais difícil, ele sentiu dores musculares ainda na semana passada, não participou do jogo de domingo. Então, se o Felipe quiser optar por um Flamengo um pouco mais, não diria recuado, mas esperando um pouquinho o Internacional, pode pintar o Everton Araújo e lá na frente aí o Samuel Lino, o Plata, e tem essa disputa de vaga de Bruno Henrique e Pedro, mas diria hoje que o Bruno Henrique leva vantagem para começar como titular, Joana. Só vamos descobrir na hora do jogo, amigo, porque a briga ficou boa, né? Depois desse jogo de domingo, né? Com o destaque do Pedro. Mas é bom quando tem opção sobrando. Difícil é quando não tem quem escalar, que nem o Corinthians, que daqui a pouco a gente vai mostrar que mais um jogador do Corinthians se machucou para complicar ainda mais a situação do Dorival. Bom trabalho para você, meu amigo. Eu vou passar... Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, já tá escrito aqui no card, pessoal, aqui ó, Internacional e Flamengo hoje às 21h30, pessoal, decisão das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Flamengo venceu o primeiro jogo, então tá na vantagem, né? O jogo da ida foi 1-0, Flamengo tem que manter a calma, o Flamengo tem que jogar a bola que vem jogando, que se jogar, cara, passa tranquilamente pelo Internacional. Agora dificilmente seria
se o Flamengo se apavorasse, como aconteceu em outras partidas ali, por exemplo, do mata-mata da Copa do Brasil. Vamos aqui com o ESPN atualizando as últimas informações do Malvadão. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Esse elenco em nada faz a gente debater de que é um titular que sai para o reserva que entra e cai a qualidade do time. Léo Ortiz, Léo Pereira, muito bem estabelecidos nessa zaga. Mas você coloca o Danilo é muito experiente, tem uma ótima saída de jogo, pode te dar o lado de campo. Então, assim, é de fato muito impressionante, né? O que o Flamengo pode fazer com o elenco que tem, aliado ao bom trabalho, aliado aos resultados. Eu acho que o que a gente teve do melhor internacional era, de fato, quando o Aguirre e Bernabé estavam muito bem, apoiando, quando o Alan Patrick estava no seu melhor momento, quando o Wesley dava assistência, como deu para a vitória contra o Bahia, que garantiu ao Internacional essa vaga de Libertadores, com o gol do Borré. Então, o Internacional ele precisa de um número maior da individualidade para que, de fato, ele tenha a possibilidade do resultado, né? O Flamengo, ele tá muito bem estabelecido coletivamente. Jorginho. Diga, professor. Jorginho, Lino, Saul com a amostragem pequena, mas já promissora. As probabilidades, qual é a probabilidade matemática de 3 jogadores recém-chegados caírem como uma luva, como esses estão caindo no Flamengo? É também algo muito raro, né? Mas aí vai a qualidade das contratações, o poder de investimento. Não é só para você trabalho do entorno que recebe esse jogador. Você, com esse poder de investimento e também o trabalho bom, profissional de observação, porque às vezes tem time que tem um dinheirão e gasta tudo errado. Gasta mal. Você já destacou várias vezes. Então, o Flamengo vai em jogadores que têm qualidade e que chegam já prontos para entrar em campo. Diferente de alguns times aí que contratam o jogador já faz 3 meses que foi apresentado e não é nem relacionado. Você sabe a que times eu me refiro. Tem um diferencial, Abel, porque a gente já viu muito time com dinheiro fazer contratações assim, às pencas, e não dá certo. Eu vou lembrar muito do Fluminense quando tinha aquele patrocínio grande, contratava mais para fazer mídia do que para montar time. São situações diferentes. Uma coisa, vou contratar o jogador que vai vender camisa, que vai dar espaço no noticiário. Aeroporto. O Cruzeiro é o exemplo mais recente. Essa é uma situação. Outra coisa é contratar a partir de um planejamento técnico-tático. Então, essas contratações que a gente está falando do Flamengo são contratações meticulosas. Eu vou trazer o Samuel Lino porque eu preciso de um jogador com essa característica X. Vou trazer o Jorginho porque eu quero um volante que faça isso, porque isso se encaixa na minha proposta de jogo. Vou trazer o Saul porque ele me dá várias possibilidades dentro da minha ideia de jogo. Então, são contratações baseadas em planejamento técnico-tático. Não para, vou contratar porque o cara está disponível, vou pegar e botar aí. Vou botar um nome aqui porque a torcida dá uma resposta a qualquer torcida. Não é isso. Eu acho essa a grande virtude do Flamengo. Por isso a gente olha e percebe, o cara entrou, parece que já estava ali. Não, porque ele foi contratado de acordo com as características dele para se encaixar dentro de um time que joga dessa forma. Além de tudo isso que você colocou, o poder econômico faz com que ele contrate. Mas não é só isso, porque, repito, tem time que tem dinheiro e gasta mal o dinheiro. E tem time que não tem dinheiro, gasta mal o dinheiro que não tem. Mas ainda assim, tem time que não tem dinheiro, tem todas essas qualidades que você falou. Olha, eu quero um jogador tal, com tal característica, eu preciso assim, assim, assado. Mas ele só consegue contratar um cara que já está muito veterano, que está livre de contrato, que você não vai, que é barato, que é isso, que é aquilo, e esse cara não responde. Então, se for para contratar errado, não contrata. Não, fora os que contratam com determinada característica e mandam o técnico embora. Chega um outro técnico que quer uma característica totalmente diferente. Ainda assim é a exceção, esses 3 jogadores chegarem da Europa e ter esse encaixe imediato, porque Felipe Anderson também estava jogando bem, também era titular, também estava. E no Palmeiras não foi assim. É a prova que nem sempre dá certo. Exatamente. Eu acho que é exceção. E a gente tem que esperar também, viu? Para ver se esses vão dar certo ou não. Por enquanto estão bem, mas se o Flamengo for eliminado hoje, já vai... fulano não... Se veio uma lesão, se veio... Então, eles estão muito no começo ainda.
espera acabar, certo, professor? O professor Celso agora há pouco trouxe o questionamento que eu achei interessante, perguntando ali para o Caco sobre as possibilidades de o Internacional, de repente, escalar o garoto, o Ricardo, né? Ricardo Matias, junto com o Borré, por exemplo, ou não, ou só o Ricardo. O Caco disse que é difícil, né? Ainda tem a opção do Ener Valencia. Em cima de tudo isso, a gente vai colocar na nossa tela, então, as prováveis escalações, começando com o mandante, o Internacional de tanta gente, de Fernandão, de Dadá Maravilha. Tem que mostrar o algo a mais é o Internacional. Não só por conta de correr atrás de um resultado, mas porque o Inter está devendo um futebol à altura de quem derrube o Flamengo. O Flamengo do seu modo natural, e tem muito jogador chegando, né? O Lino, são jogadores que parece que já chegaram e já entraram do esquema. Então, eu acho que o Inter hoje tem que fazer uma partida de superação das suas últimas atuações. Só assim ele conseguirá dobrar o Flamengo. Você viu o Caco dizendo, lembrando, né? O Internacional no Maracanã jogou ali pensando talvez no empate, acabou sofrendo a derrota. Agora hoje tem que pensar diferente desde o começo, não é, Eugênio? Mas, o Abel, a questão não é questão de pensar. A questão é de conseguir. Querer, o Inter quer jogar bola. Ele quis no Maracanã. Será? Quis. O que só se quis no Maracanã, só que ele não consegue. A intensidade que o Flamengo consegue aplicar no jogo, isso acontece normalmente mais no início do jogo, no segundo tempo cai um pouco, e isso a gente viu no Maracanã como foi, né? O primeiro tempo é avassalador do Flamengo, no segundo cai um pouco de produção e o Inter cresce e tenta equilibrar as ações. Eu acho que passa muito por isso. Enquanto o Flamengo tiver fôlego para impor o seu ritmo, ele é superior ao Inter, assim, tá posto. Tá posto. O Inter vai ter que trabalhar nas brechas. Nas brechas são falhas eventuais do Flamengo, no momento que o Flamengo cai de produção física e tentar aproveitar isso daí. Não... O Galo conseguiu. Brechas que o Galo pegou. O Galo pegou, subindo marcação, é uma questão, né, do quanto o Inter vai conseguir fazer isso ou não. É possível? É possível. Não está definido o duelo, o Flamengo continua sendo o favorito, e vai caber ao Inter tentar explorar falhas eventuais do Flamengo. No todo do jogo, o Flamengo é superior. Já mostrou isso, ganhou os 2 jogos. O Inter botou o time em reserva. O Flamengo não tem nada a ver com isso no jogo do Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória também acachapante no último domingo. Então, é o Inter tentar entender onde é possível furar um pouquinho essa superioridade do Flamengo. Posso fazer uma pergunta para o Caco? Claro. Tudo bem, Caco? Bom dia. A gente acompanhou, né, grandíssimos momentos do Inter nessa temporada, pegando o Campeonato Gaúcho, o título de maneira ali sem perder jogo, emendando bom resultado em Libertadores, empatando com o Flamengo em estreia, enfim. E em vários momentos a gente viu esse Internacional muito bom com, entre aspas, esses 3 volantes, esses 3 homens de meio de campo. Isso não necessariamente aconteceu nesse jogo de ida contra o Flamengo. Você acha que tem alguma chance de ter, por exemplo, o Bruno Henrique compondo essa trinca de meio-campistas? Olha, Mari, boa pergunta, ótima pergunta. Acho difícil, porque o Bruno Henrique, juntamente com o próprio Thiago Maia e o Alan Patrick, deixaram o meio de campo do Inter muito lento. O Flamengo, se tem alguma coisa que está sendo observada pelo Internacional, que a gente apura, é que o Flamengo tem uma recomposição um pouco lenta. E o Inter é lento na transição. E ele ficou mais rápido, se espelhando um pouco no passado. Por mais que o Roger Machado não vai pensar num sistema parecido com o do Eduardo Cudê, mas ele tem hoje o Bruno Tabata, que é um canhoto pelo lado direito, muito parecido com como tinha Maurício. E agora com o Alan Rodrigues, que sai um pouco mais, parecido com o Arangues, o próprio Thiago Maia, podendo comparar-se ao Johnny, tem a referência que é o Alan Patrick. Mas eu vejo que o principal, esse liga e desliga do Inter, que às vezes é muito bom e às vezes ele fica muito abaixo, depende da qualidade técnica de alguns jogadores que nessa hora decisiva tem que jogar mais. Eu me refiro principalmente ao Wesley, que foi um grande artilheiro o ano passado e esse ano não faz isso.
O Bernabéu, que decepcionou em jogos decisivos contra o Fluminense, vocês estavam falando do Serna, o Serna deitou em cima do Bernabéu nos jogos da Copa do Brasil. E também, principalmente, o Alan Patrick, o centro do jogo, o maestro do Internacional, que se está fisicamente mais forte hoje, com a força da torcida, pode fazer aquilo que justamente o Eugênio falou. O Internacional quer, mas às vezes ele não consegue. A primeira coisa é tentar ficar com a bola, independente do esquema, mas com o Bruno Henrique vai ficar muito lento. A minha única dúvida é se o Ricardo Matias, acredito que é ele que começa o jogo, mas o fato do Borré ter feito um gol e o Borré tem uma movimentação de... É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais uma notícia. A escalação do Flamengo. Felipe Luiz deve promover mudanças no time contra o Internacional. O time deve ter mudanças para jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Felipe Luiz deve fazer alterações no Flamengo para o jogo contra o Internacional nesta quarta-feira às 21h30 pela volta das oitavas de final da Libertadores. A defesa e o ataque são os setores que passarão por mudanças em relação ao time que venceu o Colorado no domingo pelo Brasileiro. Os zagueiros titulares vêm de uma longa sequência de jogos e é provável que um deles ganhe descanso com o retorno de Danilo liberado pelo departamento médico. Alexandro tende a ser titular na lateral esquerda e Plata deve ganhar a vaga de Luiz Araújo, que pode ser poupado após 2 partidas completas como titular. O provável time do Mengão, pessoal, no ataque Bruno Henrique pode retornar ao time titular, apesar da grande concorrência com Pedro. O camisa 9 marcou 2 gols no último domingo. Assim, em relação a essa disputa entre Bruno Henrique e Pedro, se o Pedro voltar a jogar o que ele estava jogando, não dá pro Bruno Henrique, cara, sinceramente. Se o Pedro voltar a jogar o que ele... Porque o Pedro, cara, em alto nível, ele faz o que ele fez contra o Internacional, ele faz praticamente todo o jogo. Pedro é muito bom finalizador. Então, assim, se ele voltar a jogar muito bem, então o Bruno Henrique, teoricamente, perderá a posição. Provável time do Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, né? Ou Léo Pereira, Ortiz e Alexandro, Jorginho, Saul e Arrascaeta. Que meio de campo, cara. Plata, Samuel, Lino e Bruno Henrique, ou Pedro, né? A expectativa é de que Emerson Royal e Alan sejam relacionados para enfrentar o Inter. O lateral direito com um entorse no tornozelo e o volante com dores na coxa ficarão fora do último jogo. O Flamengo descartou lesões dos jogadores, mas resolveu preservá-los no domingo. O Flamengo venceu o jogo de ida por 1-0 e pode até empatar, que se classifica para as quartas de final. Derrota por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Caso o Colorado vença por 2 gols ou mais, o Flamengo estará eliminado. A bola rola às 21h30 desta quarta no Beira-Rio. É isso aí, torcida do Mengão. Quem tá preparadíssimo aí para esta oitavas de final, ansiedade a 1000, doido pro Mengão passar de fase. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, valeu!